Passamos agora então à apresentação do artigo Better Fit e Busca Tabu, uma otimização para apoio ao combate, começando pelo Capitão Castro. Castro, 15 minutos, por favor, tá? Bom dia, senhores. Então, eu sou o Capitão Castro, juntamente com o Major Viscardi. Somos autores desse artigo. Fui do professor da disciplina, é o professor Ceni da Unifesp, e o nosso orientador é o professor Ângelo. Tá? E o nosso artigo, ele se chama Better Fit, Busca Tabu, uma otimização para apoio ao combate, que descreve basicamente a otimização de carregamento da aeronave C-105 Amazonas através da variação do problema de empacotamento, chamado problema de carregamento de pallets. Então, nós vamos seguir esse roteiro. Eu inicio com a introdução aqui, fazendo o contexto do problema. Aí eu falo sobre o objetivo do artigo, passo para a revisão da literatura, que fala basicamente os dois métodos que nós utilizamos, e em seguida o Major Viscardi vai falar sobre a aplicação, resultados e conclusões. Então, um dos principais objetivos, das principais missões da Força Aérea Brasileira é o transporte, de material de suprimento, que é suprimento aéreo. Basicamente, acontece na Amazônia, onde uma aeronave de transporte aéreo consegue transportar todo tipo de suprimento, seja para os pelotões de fronteira ou seja até para comunidades isoladas, que nem aconteceu recentemente aí com a tribo Yanomami, né? E uma das principais aeronaves para esse tipo de transporte é a aeronave C-105 Amazonas, que ela consegue transportar até 7.000 quilos de carga e até 70 passageiros, né? Consegue fazer o lançamento dessa carga e pousar, se preciso for, até em pista de terra, né? E chegar onde geralmente o modal fluvial ou terrestre não chega. Essas aeronaves equipam 2 esquadrões da Força Aérea Brasileira, um em Campo Grande, que é o Paraçá, e o outro em Manaus, que é o Esquadrão Arara, que é basicamente esse tipo de serviço que eles prestam lá. Então, por ser um modal mais caro dos 3 modais, né? Então surge a necessidade de a gente otimizar o carregamento desse material de forma que eu consiga transportar toda a demanda necessária no menor número de aeronaves possíveis, ou no menor número de pallets possíveis, entendeu? E otimizar a quantidade de aeronaves necessárias sem a necessidade de fazer algumas viagens a mais, né? Por falta de otimização. E para isso nós empregamos 2 métodos, que é um método exato, né? Que vai chegar numa resposta ótima, né? Computacionalmente ele é bastante pesada, por isso ele leva um tempo muito grande às vezes para chegar a essa resposta. E paralelamente a isso, então, desenvolvendo também um método heurístico para a solução que vai chegar muitas vezes na mesma resposta do método exato, só que num tempo muito menor. Então, o objetivo do nosso trabalho é apresentar um modelo matemático, né, para aprimorar a eficiência do transporte aéreo de suprimentos de tropas através da aeronave C-105 Amazonas, conhecido como CASA 295, abordando a resolução de um problema linear binário para distribuição de carga em 2 dimensões, né, que colocamos geralmente o problema com uma dimensão na literatura e nós adaptamos para as dimensões de peso e volume, né? Utilizando então o método exato, a heurística Better Fit, juntamente com a metodística Busca Tabu. Então, na literatura, basicamente, a gente tem esses 2 métodos, sendo que o método exato que nós utilizamos, o software AMPL, muita gente utiliza também o OpenSolver do Excel, só que o AMPL é bem mais robusto, né? Ele tem uma capacidade muito maior. Ele basicamente tem uma função objetivo, que é a expressão número 1, que é minimizar, então, a quantidade de pallets necessária para transporte de toda a carga. E sujeito a algumas restrições, né? Se não tivesse restrição, eu colocaria toda a carga num pallet só. Então, eu tenho restrições tanto de peso, né? Que os pallets não podem ultrapassar um limite lá que nós estipulamos de 1.400 quilos. Então, não pode ultrapassar esse valor e também não pode extrapolar o limite de volume da carga. E a expressão número 4 aqui, ele diz que todos os itens têm que ser embarcados em um pallet, né? De todos os pallets tem uma matriz, então todos isso, pelo menos um pallet tem que transportar todos os itens. Sendo que as variáveis y, o número de pallets ou o número de material a ser transportado são variáveis binárias. Paralelamente a esse método exato, então, nós utilizamos então um método heurístico, né? Chamado Better Fit, que é uma derivação dos algoritmos First Fit, Next Fit, First Fit Decreasing e Best Fit Decreasing, né?
que os dois primeiros ele alocam a carga aos pallets assim, na ordem que vão chegando, e os dois últimos, primeiramente, ele faz uma ordenação de maior peso ou maior volume. Nós utilizamos maior peso, tá? Primeiramente, antes de começar a fazer a alocação. Então, o Better Fit, que é um avanço desses 4 aqui, ele é um algoritmo guloso, unidimensional, nós adaptamos para o bidimensional, e que faz o melhor ajuste, entendeu? Ele vai fazendo, além de fazer essa ordenação, ele consegue diminuir a distância entre o peso da carga, tá, até o limite do total do pallet. Então, ela realiza permutações, vão trocando itens entre os pallets depois que faz a alocação, até chegar a um valor muito mais preciso, tá? Então, houve uma adaptação então para peso e volume para esse tipo de trabalho. Juntamente, eu poderia parar por aqui. Juntamente com esse Better Fit, nós implementamos uma meta heurística busca tabu, que vai pegar a resposta, melhor resposta do Better Fit, e fazer, então, tentar melhorar essa resposta e chegar num valor mais preciso. Então, ela se baseia na exploração do espaço de solução por meio de movimentos interativos, ou a troca entre os itens de cada pallet, né? Mas nesse caso aqui eu tenho o controle dessa troca, ou seja, se a troca melhorou a resposta lá, eu armazeno numa lista tabu, de forma que ela não volte, né? E gera uma solução inicial aleatória, mas no caso eles pegam a melhor solução do Better Fit, e mantém uma memória de curto prazo chamada de lista tabu, que registra esses movimentos, entendeu? E vai decrescendo, eu coloco um voto nela ali, que vai decrescendo de forma que talvez no final lá eu possa retornar, de acordo que houve várias mudanças em cada pallet, eu possa retornar, então, uma mudança que foi feita anteriormente para tentar chegar no ótimo global e sair do ótimo locais. Então, ele inicia com um loop principal até o critério de parada que seja atingido. Esse critério pode ser ou por tempo, né, ou número de iterações por tempo, ou número de iterações que não houve nenhuma melhora, né? Eu vou, então, atualizando sempre a resposta da solução, né, até que o critério de parada seja atingido, então me dá a melhor resposta, que certamente muito próximo da ótimo. Então, agora uma JavaScript vai dar sequência, então, ao desenvolvimento do trabalho, falando sobre a aplicação, sobre a conclusão, né?